Olá pessoal, aqui é o Christian Barbosa. Eu estou gravando esse vídeo para responder uma série de perguntas do José Mascarenhas, da Repint. Ele mandou um e-mail para mim pedindo uma entrevista e mandou uma porrada de perguntas. Eu falei, puxa, vai ser muito mais eficiente fazer isso em vídeo, acho que vai ficar mais legal, mais dinâmico e também não vou gastar tanto tempo escrevendo do que se fosse aqui no vídeo. Então vamos lá, vou seguir aqui de um lado as perguntas e vou estar respondendo. A pegada é sobre empreendedorismo, um assunto que eu adoro falar, acho que tem muito conteúdo para a gente conversar. A primeira pergunta dele é a seguinte: quando se inicia um projeto ou uma empresa, como é que sabemos o que é mais ou menos prioritário? Eu acho o seguinte, a primeira coisa que o empreendedor deve fazer é definir uma meta. Qual que é a meta dele com relação àquele produto, àquela empresa que ele está lançando? Pode ser, por exemplo, uma meta de faturamento, pode ser uma meta, por exemplo, de alcançar usuários, pode ser uma meta de finalizar o produto, que às vezes é só um protótipo para ver se encaixa ou não encaixa. Então, a partir do momento que ele entende o que realmente é a meta, qual que é a estratégia dele, ele tem que definir quais são as atividades que geram coisas que atendem essa estratégia. Então, por exemplo, se o foco dele está lançando o produto, o protótipo dele no mercado, então as atividades relacionadas a isso devem ser as priorizadas. Então ele vai priorizar, por exemplo, equipe técnica, vai priorizar reuniões técnicas, ao invés de, por exemplo, priorizar naquele momento talvez um desenvolvimento de parceria, um marketing específico. O que eu estou dizendo não é para abandonar as outras áreas, estou dizendo que ele vai focar mais tempo nessa área que é estratégica. Porque esse é um problema que eu pego também nas grandes empresas. O que adianta focar os teus funcionários, focar a tua equipe em coisas que não geram o menor tipo de resultado? Então, assim, se a gente usar Pareto, né, 80-20, ou seja, 80% do seu resultado vem de 20% de suas tarefas, eu digo que a gente deveria ter uns 50% pelo menos o nosso tempo focado naquelas coisas que geram estratégias, naquelas coisas que atendem as metas, naquelas coisas que fazem a diferença. E aí os outros 50% você pode estar focando aí com outras atividades que não tem muito a ver com a estratégia no primeiro momento. Mas se você colocar metade da tua semana naquilo que faz a diferença, realmente faz acontecer. Quando você sabe o que é importante, fica fácil saber o que é menos prioritário. E aí fica fácil de você definir e priorizar essas duas atividades. Outra pergunta: existe algum sistema para facilitar o trabalho? Bem, obviamente que eu vou defender gestão do tempo e produtividade. Acho que o melhor sistema, o melhor método é aquele que te ajuda a fazer mais com menos esforço. Não é trabalhar mais, é trabalhar de forma mais inteligente. É isso que a gente precisa. É isso que eu defendo na Tríade, é isso que eu defendo em todas as empresas que eu sou sócio. Obviamente, quando você aprende uma metodologia de produtividade, como por exemplo a Tríade do Tempo, depois você pode procurar no site, no Google, tem muita informação, livros sobre isso. Você tem as formas de fazer, as formas de, por exemplo, planejar, a forma de priorizar, a forma de executar, a forma de como traçar o que fazer e o que não fazer. Então isso obviamente te ajuda a fazer um trabalho muito mais focado, muito mais com qualidade e sem se matar. Outra coisa, tem que ter sistema, de ferramenta mesmo de produtividade. Então você pode usar uma simples agenda de papel. Pega a metodologia da Tríade e aplica na agenda de papel. Agora, se você tiver um sistema de software, claro que isso pode exponenciar o teu resultado. Então você pode testar, por exemplo, o NeoTríade, que é um sistema que 100% focado na metodologia para ajudar você a fazer mais. A gente está lançando outro produto, que é esse carinha aqui, que é o GoBox. Quem quiser informação, vai no site, se cadastra, a gente vai começar os betas em breve, que é um produto que integra e-mail, redes sociais e produtividade numa única plataforma. Mas você tem outros também, concorrentes meus, você tem o Basecamp, que é bem legal, você tem o Remember the Milk, você tem o Wunderlist, enfim, tem uma série de produtos, Evernote, que podem te ajudar a fazer listas, a criar atividades. Né? O que eu foco é tentar trazer inteligência por trás disso. Mas tem milhares de plataformas, é que você se adapta e que faça a diferença. Outra pergunta: é comum as startups não terem nem o capital nem a mão de obra para funcionar em condições ideais. Como resolver esse problema? Bem, isso é uma coisa interessante, porque esse projeto novo que é a GoBox, a gente está fazendo literalmente em São Francisco. E apesar da gente ter dinheiro aqui no Brasil, ter funding e tal, ter um investidor, o problema é, quando você pega dinheiro no Brasil e manda para os Estados Unidos, você perde na variação cambial, você perde imposto, você perde taxa, enfim, só perde. Então, literalmente, a empresa americana é uma empresa que está começando num bootstrap, ou seja, não tem muito recurso, tem que arrumar equipe, tem que arrumar pessoas para literalmente fazer isso estar acontecendo. Então, duas coisas que eu faço. Primeiro, eu consegui caras incríveis para serem meu board members. Eu acho que quando você coloca caras de board, caras que te apoiam, por exemplo, mentores, caras que têm uma referência, caras que têm nome, esses caras atraem talentos, porque se você tem 2, 3 caras desses que estão no teu board ali para estar discutindo assuntos estratégicos, você consegue profissionais que falam, puxa, se esses 2, 3 caras estão apoiando essa empresa, pode virar um blockbuster. Então acho que essa é a primeira coisa. Segundo, se você não tem dinheiro para contratar pessoas, você tem que dar equity. O que é isso? Participação na empresa. Que é uma coisa que no Brasil as pessoas meio que, meu Deus, vou dar uma sociedade pro cara, tal. Mas acho que hoje em dia, nos Estados Unidos, por exemplo, você faz a empresa e 10, 15% do negócio é reservado porque eles chamam de stock options.
Então você vai contratar, por exemplo, um developer, e aquele cara é muito bom, prova ser um bom developer, você dá 1, 2% para o cara. E não é no começo que você dá. Isso que eu acho interessante no modelo americano, que estou tentando trazer para o Brasil aqui. Você faz um vesting, o que é isso? Você tem 4 anos, por exemplo. Então o cara ganha 1%, ele ganha 25% a cada um dos anos que ele está trabalhando. Então isso exige dedicação, se você vê que o cara não funcionou, ele sai. Enfim, não é dar por dar, é dar com base em resultado. E muita gente gosta de trabalhar com relação a isso. Então você pode pagar o mínimo, dar uma participação e trazer os caras para dentro da empresa. Claro que às vezes o cara precisa de manter um trabalho, então o que você vai fazer com ele é um trabalho part-time. Você vai trabalhar com ele das 7 da noite à meia-noite, sábados e domingos, e assim a empresa começa a virar. Tem um protótipo, conseguir um anjo para investir no teu negócio, aí você pode começar a pagar um salário. Numa empresa que tenha muitos projetos, quais devem ser abraçados? Bem, acho que 2 coisas aí que são totalmente díspares, distintas. Primeiro, empresa e muitos projetos. Quanto mais projetos a empresa tem, menos tempo a equipe tem, menos eles fazem. Então acho que isso é a regra básica. Estou acostumado a ver grandes empresas onde a gente pega projetos de balance scorecard, de gestão de atividades para colocar o time no cronograma certo. E aí eu pergunto para o diretor, bem, o que a gente precisa fazer? E o cara me traz uma lista com 20, 30 projetos que estão rodando simultaneamente. A primeira coisa que eu falo é, existe uma matemática por trás disso. Você tem um nível de atividades para fazer versus um nível de coisas que você tem para estar desenvolvendo. As 2 coisas, infelizmente, não vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que selecionar aquilo que você precisa fazer de fato e ignorar aquilo que você não deve fazer. Então vai aí os critérios de seleção. Na metodologia Tríade eu ensino um negócio chamado Foco 842. O que é isso? Em vez de fazer 20 projetos ao mesmo tempo, pega 8, prioriza 8 desses 20, foca 4 no mês e foca 2 para a semana. E assim vai tocando. Se dá um foco. Em vez de fazer tudo ao mesmo tempo, você prioriza e restringe o que você vai atuar. Isso teve com base no estudo estatístico tal, de nível de execução. Funciona bem. Acabou um dos 8, traz mais um dos 20. E assim por diante. Fazer tudo ao mesmo tempo não vai funcionar. O que fazer com as ideias que não são concretizáveis devido à falta de tempo? Bem, acho que é o seguinte, não dá para abraçar tudo, na verdade. Eu tenho muito empreendimento hoje, eu acabo atuando um pouco como investidor anjo, tenho os meus próprios negócios, e simplesmente tem negócios que às vezes a gente até começa, tem maior tesão pela coisa, mas chega um momento que ele começa a consumir um volume de tempo que simplesmente vai me desgastar, não vai valer a pena resultado versus esforço. Então esse é o momento das vezes de dizer não, às vezes de desistir, às vezes de delegar ou de vender para alguém. Esse é o primeiro passo. Agora, com relação às ideias que não são concretizáveis, a pergunta é, não são concretizáveis em que time? Porque às vezes a gente não está no produto num time certo. Eu lembro que quando eu lancei o meu livro em 2004, o Tríade, a gente tinha um software chamado Tríade Software. Cara, esse software era uma vanguarda total. A gente estava falando de anotações, estava falando de e-mail, a gente estava falando de... Cara, pega tudo que tem hoje, era o Tríade Software naquele momento lá atrás. Só que não era o time certo das pessoas. A tecnologia não estava pronta, as pessoas não estavam prontas para esse tipo de atividade. A gente foi muito inovador naquele momento. Estourou, teve um monte de download e tal, mas não teve manutenção, porque as pessoas não tinham ainda a pegada de estar usando isso. Ideia bacana, mas que não foi concretizável no mercado em um curto espaço de tempo. Então demorou para virar uma ideia concretizável de fato, como a gente tem hoje. Então acho assim, as ideias têm maturação. Não é porque a ideia não está pronta que ela não é boa. Às vezes você tem que guardar essa ideia num banco de ideias para vir fazer lá na frente. Acho que esse é o ponto. Você tem que ter sempre esse teu estoque de ideias. Porque vamos supor que um negócio que você está investindo hoje não dá certo. Lá na frente ela pode dar certo. Agora, o que não vale é perder tempo com coisa besta. Com coisa que agora você vai gastar um esforço absurdo para gerar nada de resultado. É uma linha muito tênue, a persistência da teimosia. Tem gente que está teimando demais e aí está se matando, não está gerando resultado, não está ganhando dinheiro, só está se esforçando e não serve para nada. Então, faça essa análise. Será que eu estou me matando ou será que eu estou tendo resultado? Acho que o rei da produtividade, literalmente a pessoa que gera, que consegue sair do lugar, é a pessoa que gera resultados. Então, essa é a melhor forma de você saber se você está ou não se matando. Os empreendedores devem levar trabalho para casa? Excelente pergunta, né? Porque... quando você é empreendedor, você é apaixonado pelo negócio, pela empresa e, enfim, tá 24 horas por dia pensando nisso. A resposta certa para isso é o seguinte, você tem que trabalhar o número de horas que te faz feliz e que não atrapalha a tua vida com relação aos outros. Eu quero dizer com isso, primeiro, se você vai trabalhar 8 horas, 10 horas, 12 horas, você que tem que definir. Tem que te fazer feliz, não pode te matar e não pode esquecer do seu tempo pessoal, de esporte, amigos, etc.
E também não pode invadir o tempo de outras pessoas, como filhos, esposa, marido, amigos, etc. Quando você começa a invadir esse limite, né, essa boundary, quando você invade esse limite que você está do seu tempo, e as pessoas começam a reclamar e você começa a sentir, você se perde. Aí o empreendedor não só está levando o trabalho para casa, como está perdendo vida. Então é o seguinte, você tem que entender qual é o meu limite e qual é o limite das pessoas que eu estou atuando. E a partir daí você tem que estar alocando o seu tempo. Por isso uma metodologia de produtividade ajuda muito. Por exemplo, eu gosto de trabalhar. Eu defini que me faz feliz trabalhar 10 horas por dia. Então eu trabalho 10 horas por dia, ponto. Geralmente eu faço 9 horas aqui no escritório e gosto de chegar em casa, depois que meus filhos já estão dormindo, depois que eu já vi minha novelinha, vou para lá e faço 1 hora de e-mails. Eu gosto disso, às vezes uma planilha, reviso. Me faz feliz, não me mata, não me cansa, não impede de eu fazer o esporte. Agora, eu estou morando boa parte do meu tempo em São Francisco. Então, por exemplo, quando eu estou lá, eu não estou com a minha família, um fuso horário diferente, eu não tenho meus filhos, eu estou sozinho. Então, eu estou sozinho no hotel, já vi minha série, já fui no cinema, já fiz meu tênis, já fiz tudo que eu queria fazer. Aí eu falo, por que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar. Então, às vezes eu trabalho 14 horas lá. Não me mata, estou dentro do quarto, estou em casa, não estou me matando, estou feliz e estou fazendo acontecer. Agora, quando eu chego aqui é diferente, eu estou com eles, tal, então eu não vou ficar tomando tempo de quem realmente precisa do meu tempo para fazer isso. Então tem que saber dosar, ver o momento certo, de acelerar o momento certo de parar. Porque uma coisa é a seguinte, as pessoas falam assim, eu vou me matar agora, porque lá na frente eu vou aposentar, vou ganhar muito dinheiro e vou aposentar. Isso não existe. Quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você quer. E você nunca sabe o limite, então cuidado com isso. Qual o erro mais comum que quem está a começar um novo projeto comete? Eu acho que é querer colocar coisa demais no projeto. Eu acho que saber cortar coisas, saber fazer pequenas atividades, pequenas coisas que vão gerar impacto é muito importante. Eu ouço muito do pessoal do Vale do Silício a seguinte pergunta: aonde você agrega valor? E onde você agrega valor, às vezes é um negocinho muito pequenininho, é uma coisa muito simples, mas que faz a diferença gigantesca. Então não adianta querer empetecar o teu negócio cheio de coisas no começo. Feito é melhor que perfeito, né? Lança, ouve os clientes, vê o que está certo, o que está errado e a partir daí você melhora. Não adianta querer pressupor o que as pessoas vão querer achar, às vezes num protótipo inicial. Então cuidado com isso, querer colocar coisa demais. A gestão de tempo é algo que leva tempo para você dominar? É verdade, você precisa de tempo para ter tempo. A gente tem muita pesquisa sobre isso, tanto estatística quanto neurológica. A Tríade vem investindo pesado dinheiro e tempo para fazer esse tipo de deslevantamento. Se puder te dar um único dado, é o seguinte: de 5 a 7 semanas para você começar a ver os seus primeiros resultados efetivos de fato, ganho de economia de hora, começar a fazer um esporte, coisas do tipo. Não é do dia para a noite, porque você demorou décadas criando às vezes um modelo mental que está instalado na tua cabeça desde que você era criança. Então não vai ser do dia para a noite que você vai começar a mudar. Gestão de tempo precisa de persistência, gestão de tempo precisa de adquirir novas ferramentas, gestão de tempo precisa de você mudar aquilo que você faz. Eu gosto muito daquela definição do Einstein que diz: a melhor definição de insanidade é você querer fazer as mesmas coisas para obter resultados diferentes. Gestão de tempo é o mesmo princípio. Se você vai continuar planejando do jeito que você planeja, usando a agenda do jeito que você usa, você não vai ter os mesmos resultados que você tem. Então precisa querer mudar. O que se deve fazer quando se ultrapassa o tempo definido para uma ação ou quando se falha a entrega de um projeto ou produto? Acho o seguinte: falhar é legal, não é ruim falhar. Falhar você aprende, se você não for cabeçudo, né? Ou seja, você aprende os erros, você vê o que pode ser melhorado na próxima etapa, você aprende como fazer diferente. Se a pessoa tiver essa pegada de realmente, vou melhorar, vou fazer diferente no tempo, no meu dia a dia, aí ótimo, acho que aí está valendo a pena. Então acho que quando você falha, ou quando algo não dá certo, replaneja aquele negócio. Ou saiba seu momento de parar. Entendeu? Não tem vergonha nenhuma em desistir do que você está fazendo. Não tem vergonha nenhuma em dar errado as coisas. Porque essa é a vida empreendedora. Quanto dinheiro eu já perdi na minha vida por projetos que eu comecei, e aí lá na frente eu vi que eu errei o mercado errado, ou o cliente errado, ou o sócio errado. E aí você perde dinheiro, você perde tempo, e assim é a vida. Aí você aprende para não fazer isso lá na frente. Então assim, se o projeto não está indo da forma como você gostaria, tenta replanejar. É viável ainda? Pode dar resultado? Tem mercado? Ok, reajusta. Não tem nenhum desses fatores? Cancela. Acho que talvez seja a coisa mais interessante. Subcontratar é uma opção viável quando se está começando um novo projeto? Sem dúvida. Hoje existem vários sites na internet que você pode contratar designer, programador,
um monte de gente para fazer o que você precisa, né? Por exemplo, a gente estava querendo achar um nome para esse produto, que era o GoBox. Eu contratei a minha agência, um monte de gente não estava gerando resultado. Aí eu contratei um cara, num site desses de freelancers, e pedi para o cara opções de nome. O cara deu opção de nome, GoBox, a gente patenteou e, puxa, olha lá, custou pouquíssimo, esforço zero, então acho que vale sim a pena subcontratar. Agora, cuidado com um detalhe. Não subcontrato o core business, ou seja, aquilo que é o coração do teu negócio, a inteligência, porque aí você está dando teu valor para todo mundo fazer, então muito cuidado com isso. Que conselhos você dá para novos empreendedores? Eu acho que o primeiro, tenha tempo, aprenda a fazer tempo. A gestão do tempo é fundamental para o empreendedor, que não quer se matar, quer fazer a empresa funcionar da forma correta. Primeiro ponto. Segundo, sonha alto, porque sonhar pequeno e sonhar grande acho que dá o mesmo trabalho, já diria Donald Trump, né? Então eu acho o seguinte, sonha grande. Se por acaso não chegar tão grande, chegar em médio, tá ótimo. Mas a diferença é que quem sonha pequeno, às vezes não sai do lugar, na verdade. Também sonhar grande demais e querer conquistar o mundo também não é a pegada. Mas eu prefiro pensar grande e começar pequeno. Outra coisa que eu falaria para os empreendedores é busquem ajuda. Empreendedor não é super-homem, você não precisa saber de finanças, você não precisa saber de legal, de direito, você não precisa saber nada dessas coisas. Mas ache pessoas estratégicas para te ajudar a pontuar no momento certo. E outra, ache pessoas que às vezes que não gostam do teu negócio. Às vezes você aprende um monte de coisas com pessoas que falam assim, isso não vai dar certo. Sabe? Se a pessoa só passa a mão na tua cabeça, às vezes ele pode estar mascarando algum erro que você não está vendo lá na frente. E aí, sem dúvida nenhuma, o teu resultado vai ficar aquém daquele desejado. Bem, era isso. Obrigado pelas perguntas, Zé. Obrigado pelo seu tempo que está me assistindo esse vídeo aí. Espero ter contribuído com algumas dicas para quem vai empreender. E com certeza vamos ter mais vídeos aí pela frente. Só acessar meu site, maistempo.com.br ou christianbarbosa.com.br para estar a par das novidades aí. Até a próxima. Obrigado.